Digo outra vez, louvar. Amém? Louvar. Mas de graça eu vou dizer, amém. Boa noite. O tema de hoje é os sintomas do pecado. A gente, como tem sintomas na nossa vida carnal, também temos sintomas na nossa vida espiritual. Vida essa que nós estamos trabalhando para voltar ao que realmente veio. Porque nós somos seres totalmente eternos. Mas hoje nós estamos num corpo que vai voltar ao eterno. Eu vou contar uma história sobre um viajante. Essa história eu li, acho que há uns 30 anos, talvez eu não vá falar toda ela na íntegra, mas existia um viajante, que era um beduíno, e esse homem, ele viajava no deserto. Nós sabemos que o deserto, pela manhã, ele é 50 graus, altura muito grande, e à noite ele baixa para 0 graus, fica gelado, frio demais. E esse viajante, ele tinha um camelo. E nessa viagem ele andou. Quando chegou a noite, ele armou uma tenda. E quando ele armou essa tenda, estava fazendo muito frio. E ele armou e adormeceu do frio. E lá no momento da noite, ele acordou com o camelo botando na cabeça, dentro da tenda. Como é uma história, o camelo, alguns dizem, camelo, sai daqui! E empurrou o camelo. O camelo de novo colocou a cabeça, disse o beduíno, o viajante, não, eu quero botar a sua cabeça aqui fora também. E o beduíno abriu as portas para ele e deixou ele colocar a cabeça. E o camelo ficou lá, ambos dormindo. Como foi mais tarde, o viajante, ele acordou com um frio enorme e na hora que olhou, o que tinha acontecido? Ele estava fora da tenda e o camelo dentro da tenda. Isso simboliza, irmão, isso mostra que existem sintomas na nossa vida. Ele abriu mão, ele abriu brecha. E esse camelo ele simboliza o pecado. O pecado, ele chega na nossa vida, ele não chega de uma vez. Vem aquele pensamento sutil das antigas. Só um barulho, só um cheirinho. E essas coisas vai nos convidando. Quando pensa que não, a gente está fora. E o pecado dentro de cada um de nós. Então, vou falar hoje sobre os sintomas do pecado na nossa vida espiritual. Dia por dia, a gente está andando, mas existe alguns sintomas que vai fazer a gente deixar o pecado, ele tem vantagem na nossa vida. Paulo falou para Timóteo, se exercita com a palavra, se fortifica com a palavra.
Pedro deixou para os irmãos e disse: olha, se alimenta como uma criança recém-nascida, do genuinamente espiritual para a salvação da tua alma. Então, um dos primeiros sintomas, irmão, que aparece na vida do cristão é a falta de leitura. Quando a gente deixa realmente de ler, a gente está deixando de se alimentar do conhecimento precioso que Deus Ele deu para cada um de nós. Isso é reverência. Isso é tentar ter a mente de Deus. Então, acontece assim. Hoje, com a força da internet, eu te garanto, irmão, a gente pega no celular como fosse parte do nosso corpo. E a parte do nosso corpo, irmão, as escrituras. As escrituras. É por isso que o pecado ele vai entrando devagarzinho na nossa vida. Quando a gente pensa que não, a gente está faltando tudo, a gente não está lendo a Bíblia, a gente não está orando, a gente não está participando de nada. Por quê? Porque nós deixamos o pecado entrar na nossa vida. E aí, a gente está no estado de pessoas praticamente morrendo espiritualmente. Joelhos totalmente troncos, como o meu aqui, carnalmente. Sem poder andar, sem poder procurar um meio para escapar daquilo que você começou a paquerar, a olhar, a flertar. Então isso, irmão, tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Jesus, ele deixou aqui para os irmãos, para os santos apóstolos, as seguintes palavras. Vamos para 1 João, lá perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Então, o tema é sintomas de pecado. Capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dizemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele que está na luz, mantemos comunhão um com os outros, no sangue de seu Filho Jesus, nos purifica de todo pecado. E se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar
mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevi para que não pequei. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, e aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Uma das coisas, irmão, quando Jesus esteve na terra, aqui, durante esses 3 anos que as Escrituras mostram, a vida revelada de Jesus, os seus 33, os seus 30 anos, até os 33 anos e meio do ministério dele, a gente vê Jesus na carne pecaminosa, mas que não havia pecado. Ele é esse que é justo. E ele andando na terra, ele procurava o quê? Ele lia a antiga aliança. Se você ver, tem um trecho que ele entra na sinagoga e lê lá o capítulo 55 de Isaías, dizendo, hoje se cumpriu o que foi dito. E lá quiseram derrubar ele no piso. Então ele conhecia a velha aliança, ele conhecia o Antigo Testamento, ele lia o Antigo Testamento. Então mostra que nós devemos também andar praticamente como ele andou. Ele sendo Deus, mas ele se esvaziou do seu poder, mas procurou ter comunhão com o Pai através desse livro. Quando a gente abre a Bíblia, irmão, é Deus nos mostrando como realmente a gente deve andar. Só que a nossa carne, ela não vai ver isso. Nós estamos santificados, nós estamos purificados, mas em cada momento da nossa vida a gente se contamina. E o que João ele deixa aqui no versículo 5? Olha, irmão, a mensagem que é da parte dele que temos ouvido e vos anunciamos é essa. Qual é essa? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, se Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, nós devemos estar buscando andar com Jesus. Paulo, ele diz, irmão, seja meus imitadores, como eu sou em Cristo. Paulo foi ousado em dizer aquilo. Olhe para a minha vida, olhe para a minha vida carnal, tente andar como eu ando, porque eu sou imitador de Cristo. Isso um pecador como nós. Paulo, ele era um judeu, mas ele era um pecador. Ele precisa, no capítulo 9 do livro de Atos, né,
O irmão chegou e disse para ele: Paulo, lava os olhos e purifica o teu pecado. Se batiza. E ele foi batizado. Ele foi purificado. Então, Deus é luz e não há nele trevas. O que acontece, irmão? Jesus, ele veio salvar você de quem? Jesus, ele veio salvar você de quem? Ele veio salvar você de Deus. Parece estranho isso. Mas Jesus veio salvar você de Deus. Porque você, com a sua vida humana, sem Cristo, você é exterminado. Você não tinha esperança. Jesus, ele veio nos dar essa luz para cada um de nós andar na luz, como Deus está na luz. Essa é a capacidade que eu e você temos. Mas tem um porém. Eu não devo deixar de me congregar. Eu tenho que buscar estar juntamente com os irmãos para que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo o pecado. Vamos continuar. Versículo 6. Se dissemos que não temos comunhão com Ele, se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas e não praticamos a verdade. Se dissemos que temos comunhão com Ele, mas não guardamos os seus mandamentos, não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, vamos ter o que, irmão? Vamos manter comunhão um com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus vai nos purificar de todo pecado. Aí eu me lembro de quê? De Hebreus capítulo 10, versículo 25. Uma igreja que já estava relaxando. E os irmãos dizendo: não deixe de se congregar. Amoeste uns aos outros que o dia está chegando. Chame. Então aqui, se nós estamos em comunhão, o sangue de Cristo Jesus vai nos purificar de todo pecado. Irmão, e quando você está na carne, você vai ser propício para tudo. O pecado, ele vai chegar sorrateiramente. Deixaria só um pouquinho. Como pensa que não, irmão, tem que estar realmente atolado no pecado. E um desses elementos que hoje é sutil, esse camaradinho aqui. Esse camarada aí, a primeira coisa que você faz, você abre seu olho, né? Mas depois você pega os seus namorados. Depois de talvez o horário que você come, você vai pegar na vida. É isso que vai acontecer. Isso aí o que é? Sintoma do pecado. Irmão, se a gente não estiver buscando a Deus através da leitura, aqui, a nossa comunhão, ela vai ser uma comunhão que o cara vai estar pregando e o irmão vai dizer: não, irmão, diminuir o momento da pregação. Tem que tirar de 30 para 15. E tem culto aí, irmão, que não tem nem palavra. É só bênção. Chama a irmã Doquinha, vem falar com o testemunho.
E aí irmão vai lá, fala aquele testemunho, né, que a Bíblia voando e tudo ia acontecendo, e palavra não tem, palavra de exortação, de ensino. E outra coisa, irmão, outro sintoma, eu falei do sintoma de falta de leitura, e o outro sintoma é realmente você deixar de se congregar. Deixando de se congregar, eu estou abrindo o leque para ele morrer espiritualmente. Conhecer tudo, mas estar realmente morto. O que o versículo me vai dizer? No versículo 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar do nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. A palavra, irmão, não está em nós. Porque o ser humano, sem a presença da palavra, que é o Espírito Santo, ele peca, e erradamente. E ele está dizendo, eu não cometo pecado. Quando eu digo que eu não erro, que eu não cometo pecado, eu sou um homem justo, eu faço de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em mim. Eu estou me santificando pela própria minha justiça, não pela justiça dele. E a justiça dele é através do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. É essa palavra que vai me auxiliar a viver uma vida justa. Vamos aqui um pouquinho para Hebreus capítulo 2. Hebreus, voltando um pouquinho perto de Tiago aí. Vamos para frente. Hebreus 2, versículo 1. O que diz aqui? Por essa razão, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais se desviamos. Ensinamento, mas se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo e toda transgressão e desobediência recebeu seu justo castigo, como escaparemos nós se formos negligentes, se negligenciamos tão grande salvação? Jesus, ele trouxe a salvação, mas cada um de nós não pode mais negligenciar, fazer pouco caso. Nós não somos, irmãos, religiosos. Nós somos, como fala o Pedro, dizendo, nós somos sacerdote real. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos nação santa, povo por Ele, separado para proclamar as virtudes dele. As virtudes dele. Nós somos chamados para isso. Aí ele pergunta, ele faz uma pergunta no versículo 3 do capítulo 2. Como escaparemos nós, se negligenciamos tão grande salvação, ao qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, ou pelos santos afora. Aquilo que eu li no primeiro texto. Irmão, o que nós ouvimos é isso: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E Jesus deu essa capacidade
guiará a toda a verdade. Mas, foi automático? Não. Neles, na vida deles, o poder do Espírito Santo guiou eles. Mas nós, irmão, hoje precisamos estar folheando, buscando realmente essa verdade. E sem negligenciar essa verdade. Porque os anjos no passado falaram para Sodoma e Gomorra, e Sodoma e Gomorra foi destruída. E nós, irmãos, estamos pior nesse mundo do que Sodoma e Gomorra. Prostituição, amém. Adultério, amém. Assassinato, a gente nem se fala. E somos porta-voz da palavra de Deus. Somos ministros da palavra de Deus. Hoje nós somos os anjos de Deus aqui na terra, para proclamar as virtudes dele, o amor dele. Versículo 4. Mas deu testemunho juntamente com ele, por meio de prodígios, sinais e milagres, em distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha o que foi, o que acompanhou aqueles homens. Acompanhou os milagres, os prodígios, a distribuição dos dons e a distribuição do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, irmão, na nossa vida como selo de garantia de salvação. Esse dom aqui é dom de serviço. O Espírito Santo não tinha realmente ainda terminado de dar a última ordem do caminho do verdadeiro. Mas hoje, irmão, precisamos estar sendo alimentados pelo Senhor. Então, precisamos estar em comunhão. Precisamos estar com leitura da palavra, se alimentando espiritualmente. E, por último, precisamos estar se preparando para o dia final. Viver uma vida de oração. Pensando, como Paulo fala aos Colossenses, nas coisas lá do alto. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, aí. 1 Tessalonicenses. Perto de Timóteo. Capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 1. Não, vou ler. Diz assim, irmão. Irmão, relativamente ao tempo e à época, não há necessidade que vos escrever. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando está dizendo paz e segurança, o Pai do Senhor, eis que sobrevêm repetindo destruição, como vem a dor do parto. Aqui está para dar luz, que deu um modo escapando. Uma mulher quando está com a barriga, ela sabe que vai passar por aquele processo. E Jesus está ensinando aqui através do apóstolo Paulo. Está dizendo, Paulo está dizendo, não precisa eu escrever, porque você já sabe de antemão como vem o Senhor. Ele vem no piscar de olho. Ele vem como um ladrão. Ele vem a qualquer momento. Ele vem, irmão, através do autoparo.
um ser, irmão, que nós fomos comprar. Nós somos um ser que somos revestidos com o Espírito Santo. E somos seres que uma gripe nos mata. Um micróbio, uma água suja que de beber, se Deus quiser, ou você vai morrer através dessa água. De morte. Eu estava assistindo um dia aí, há muito tempo, passava uma reportagem do Fantástico, que mostrava os micróbios que tinha nas verduras, no intestino. E agora não pode poder nada. Irmão, Deus zela por nós. Mas no dia que Deus cortar o cordão de prata, o que é que você vai dar em troca de sua alma? Temos que dar agora alguma coisa em troca de nossa alma. Vivência, irmão, oração, palavra, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Palavra. Graças a Deus está abrindo mais, se Deus permitir, mais um trabalho. Mas vocês aí que vai precisar que vocês estejam buscando, como bem falou o Cícero, quanto mais trabalho vier, mais a nossa mente vai estar voltada para as coisas lá do alto. A gente não vai estar se preocupando e a gente vai ter que ter esse ensino. Versículo 4. Mas, irmão, vós não esteja em trevas, para que o dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. É interessante nós não somos da noite e nem das trevas. A maneira, as coisas que a gente pode fazer de errado, irmão, é na noitada. Na noitada, o inimigo tem que estar bem mais presente. Na noitada, os anjos caídos e a legião do mal estão mais mal. Hoje, irmão, queira que não queira, você que tem alguma coisa, você é caçado. Nós somos caçados por aí. E como nós estamos vivendo uma vida espiritual, irmão, devemos estar bem alicerçados. Não ser, como diz aqui, pego de surpresa. É pego de surpresa. Jesus me ensinou, Paulo está ensinando, está dizendo para esses irmãos, que os irmãos já estão inteirados, já estão sabendo que Jesus ele vinha como ladrão, mas que nós somos da luz, que nós não vivemos mais nas trevas. Ele está ensinando, está dando um mandamento. Vamos aqui, versículo 6. Assim, pois, não durmamos com os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A vigilância espiritual, qual é a vigilância espiritual? Palavra, comunhão, oração. Essa é a vigilância. Palavra, comunhão, oração. Nós somos, irmão, pendentes a cair a qualquer momento. Somos pendentes a cair a qualquer momento. Necessitamos estar nesse tripé. O tripé. Ele não cai. No tripé. Palavra, comunhão, oração.
precisamos estar nesse momento fazendo isso. Porque o Senhor, Ele vem. Ora, os que dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, ficamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí a pessoa. Mediante a pessoa de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, com viemos que durmamos, estejamos em união com Ele. Consolai uns aos outros e edificai reciprocamente também, fazendo esses. Rogo, vós, porém, irmão, que acatai com apreço, olha só, com civilização, com respeito. Agora rogo, pois, irmão, que acatai com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem, os que vos ensinam no Senhor, e vos admoestem. Não fique com raiva. Acatai, considerai. Versículo 13. E que os que têm um amor máximo de consideração, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros, exortando também uns irmãos e aos admoestando os submissos, consolai o desanimado, amparai os fracos, sejais um ganho para com todos. Olha só, nós estamos, irmão, eu olhando aqui para esse texto e dizendo, Senhor, nós estamos andando nessa caminhada. Nós estamos procurando ser uma igreja que esteja fazendo a vontade de Deus. Numa nossa. Se Deus vai começar a abrir cantos preenchidos, a gente tem que estar se preparando, procurando maneiras de estar sempre presente, procurando ajudar. Ele diz, meu irmão, amparai-os fracos, os submissos e insubmissos, exortai, demonstrai, consolai o desanimado, amparai os fracos, seja um ganho para com todos, tanto como o subordinado, como o fraco, mas é bom ser um ganho. Porque a justiça é do Senhor. Ele é que vai dar a sentença. Enquanto isso, nós devemos estar trabalhando, versículo 15. Evitar que alguém retribua, outro mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós, para com todos. Regozijai sempre. E o mandamento aqui que ele coloca, que é o último tripé, orai sem cessar. Eu achei que o pai ia pegar só esse versículo, orai sem cessar, sem ver o porquê o sem cessar. Porque nós vamos ter gente que vai dar trabalho. E a gente tem que ter amor, tem que ter paciência. E a gente tem que estar orando sem cessar. Em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para tudo. Não apaguei o Espírito, não menospreze as profecias, julgai das coisas, retém o que é bom e abstender de toda forma de mal.
você vê uma aparência do mal, sai. Corte essa comunhão, mas busque a comunhão com Jesus. Amém? Amém? Então, irmão, sintomas que a gente está ficando fraco espiritual, falta de leitura. Oração é uma comida muito pesada. Estar em comunhão nem se fala. Então, a gente tem que amadurecer espiritualmente. Amém? Amém. Obrigado pela mensagem. Que possamos, irmãos, estar sóbrios e vigilantes. Amém? Que o Senhor possa ser conosco nessa caminhada. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. O Senhor esteja conosco. Quarta-feira estamos aqui com o grupo. Vamos estar orando por esse bairro, pela nossa vizinhança, pelos perdidos, para aqueles que vão ser alcançados. Vamos estar orando para aqueles que estão duvidosos. O texto fala, aqueles que estão duvidosos, se a gente puder resgatar, que a gente resgate. Mas se não for resgatado, infelizmente, que ele venha seguir o caminho dele. Mas a nossa parte é essa, é ajudar essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor Deus, como tua igreja, como teu povo, como teu corpo, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajuda a caminhar nesse céu, Senhor Deus, onde a escuridão quer prevalecer, as trevas, Senhor Deus, mas que possamos andar como filhos da luz. Sabemos, Senhor Deus, que em Ti não há trevas, Tu é luz, Senhor Deus. O Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados, o Senhor nos purificou, o Senhor nos fez novas criaturas, e hoje estamos aqui, Senhor Deus, para proclamar as Tuas maravilhas. O Senhor que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Que possamos, Deus, andar conforme a Tua vontade, conforme os Teus princípios, conforme a Tua justiça. Nos diminui, Senhor Deus, a cada vez mais, que Tu venha ser glorificado, Senhor Deus, que Tu venha ser exaltado. Senhor conosco, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.